Estamos começando a nossa live de hoje. Obrigado aos 627 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique a um amigo ou amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Hoje é um dia agitado, mas temos de falar muita coisa, mas vamos lá. Lembrar que postamos, como anunciamos ontem, né, logo cedo, a entrevista com o desembargador Thompson Flores, analisando o julgamento de Nuremberg de 1945 e 1946. Uma grande aula jurídica sobre o que foi o julgamento de Nuremberg, funcionamento da justiça norte-americana, um diálogo, que a presença norte-americana é fundamental para explicar o julgamento. Assistam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E postamos agora à tarde, quase no final da tarde, uma excelente entrevista com o padre Júlio Lancelotti, discutindo tudo isso, né, falando sobre a Cracolândia, né? Falando sobre o que é a pastoral do povo de rua, a questão das doações, da pandemia e o aumento da população de rua. Olha, tem coisas ali que são essenciais para vocês conhecerem, o número de pessoas que moram nas ruas e questões que transcendem a questão estritamente estrutural. Não soa bem, mas é isso. Vejam, assistam, que é uma aula de vida também, de humanidade, de sentimento humanitário, né? Isso que é cristianismo, não é o Bolsonaro e seus seguazes nazifascistas que falam, em nome de Jesus, Deus no comando, é um servo do Senhor, e são corruptos, assassinos, genocidas e ladrões, né? Nós estamos num outro mundo, né? Igual hoje também, o do Instituto Força Brasil, ele diz que tem uma missão espiritual, nós entendemos bem qual é a missão espiritual dele. Daqui a pouco a gente chega a esse elemento que hoje depôs. Bem, então, essas entrevistas são excelentes. E amanhã, logo cedo, temos o deputado Alessandro Molon. Acabamos de falar com ele, né, com o deputado Alessandro Molon, fazer uma análise desse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. Olha, veja a qualidade das nossas entrevistas, né? São sempre para qualificar a reflexão sobre o Brasil. Bem, lembrar que nós criamos o clube é muito legal, clique lá que vocês vão gostar, selos, memórias, conteúdo exclusivo, muita informação, análise, palestras, reflexões, vejam lá, clicam lá no clube de membros, vocês terão todas as informações, tenho certeza que vocês vão gostar. No Twitter, podem seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursosdovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovilla.com.br. Lembro também que vocês podem olhar no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tudo junto, né? Vocês vão encontrar uma série de coisas muito legais, de informações sobre a Europa, sobre a Itália, sobre a Holanda, coisas muito legais que ela está postando. Tenho certeza que vocês vão gostar. É muito fácil, é o @ e tudo, no Insta, né? Letícia de Castro Villa Oficial. Vejam lá que vocês vão gostar. Bem, estamos aqui na luta, né? Acompanhando, vendo o depoimento, vendo aquela passeata patética, né, de tanques, e eu acho que tem algumas coisas que eu queria pontuar. E mais uma vez acertei, aumentou o isolamento do Bolsonaro. Falei isso ontem, né? Acertei em cheio. Quer dizer, em 24 horas, se ele já estava isolado ontem, hoje está ainda mais isolado. E a crise no interior das Forças Armadas é a cada dia maior. Claro, porque elas estão sendo usadas por um bandido, por um ladrão, por um criminoso, por alguém que saiu com o exército com desonra, sempre considerado o mal oficial, que não sabia comandar, né? Não sabia qual é a tarefa do militar, um homem covarde, cruel, né? Incompetente, e foi condenado por terrorismo. Depois da condenação é que arrumaram um jeito, numa maracutaia danada, para que ele não fosse expulso. Isso está no livro do Luiz Macluf Carvalho, O Cadete e o Capitão, fonte indispensável. Bem, todos esses acontecimentos aí, hoje foi triste, logo pela manhã, em torno de 8h30 da manhã, 9 horas, né? Aquela passada, aquilo foi um negócio, as Forças Armadas viraram, né, acaba motivo de chacota. Foi um negócio grotesco. Passaram lá alguns blindados, tal, um soltando tanta fumaça que saiu o apelido, será que é a nova campanha contra a dengue, né?
ou outros preocupados com o aquecimento global gerado por aquele blindado, uma coisa assim ridícula, 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 e humilhando as Forças Armadas, que viraram motivo de chacota, né? E eu não entendi, eu queria que a Marinha me explicasse como é possível simular um desembarque anfíbio em terreno seco. Por favor, me explique, que deve ser uma coisa fantástica, que a gente deve avisar todas as marinhas. Se você estivesse no Paraguai, né, aí eu posso falar, tudo bem. Se você estivesse na Bolívia, também, né, por razões evidentemente explicáveis. Mas no Brasil, um desembarque anfíbio em terreno seco no Planalto Central, em Goiás? Que é isso? Vocês me expliquem isso. Bem, além desse pequeno problema, o que chama a atenção nisso tudo foi uma coisa grotesca, porque aí parou, um cidadão desceu, subiu a rampa e entrega um convite ao criminoso Bolsonaro, ao genocida. Isso foi tudo muito rápido. Ele estava lá os 3 comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, o ministro da Defesa, que o nome certo dele é Capacho Neto, ele é Capacho, Braga Neto é apelido, é Capacho Neto, o Capacho estava lá, e tinha o Ciro Nogueira e alguns meliantes ali que estavam por ali, uma coisa absurda. E aí o sujeito desceu e foi embora. E tinha 15 pessoas em frente gritando, acho que pelo golpe, sabe, ali, uns fanáticos loucos. Caso, né? É isso. E fez tudo aquilo. Na verdade, seria uma demonstração de força, e o senador Omar Aziz foi corretíssimo na fala, hoje, ao iniciar a sessão da CPI da Covid. Então, ela foi uma ameaça, uma coação, né? Mas mostrou fraqueza. É o que eu já tinha cantado a bola ontem. Ele está cada vez mais fraco. Isso aí foi um ato de desespero, não de força. É um ato desesperado. Agora, que é algo inadmissível, inaceitável, isso é. E o mundo inteiro, essas imagens circularam o mundo. Vocês sabem como vivemos cada vez um mundo mais global. Todo mundo dando risada, chamando isso aqui de República Bananeira. E aquele blindado soltando fumaça, acho que contra a dengue, né? E alguns falando, pô, vai aumentar o aquecimento global. E tem piadas de todos os tempos. Portanto, tudo aquilo virou chacota. Chacota. E os 3 comandantes lá dizem que o alto comando do Exército era contra que fosse o general Paulo Sérgio. Ele acabou indo, outra vez. Não puniu o Pazuello também. Não puniu o Pazuello, que foi uma coisa terrível, mas disse que era para manter a unidade da força. Nada disso. Não tem comando, não tem firmeza. E agora passou por essa humilhação, quando o alto comando teria, de acordo com o que foi noticiado, dizendo para ele, olha, não vá, ou peça demissão, caia fora. Outra vez. Agora, qual é a justificativa? Que era para manter a unidade? Não. Foi o oposto. Né? O oposto. Todo mundo que tem um pouco de consciência no Exército, e a maior parte tem, e nas Forças Armadas em geral, não pense que o brigadeiro de festa infantil é representante da aeronáutica. Ele é um homem ridículo. O da Marinha, então, uma vergonha. Né? Uma vergonha. Devia ter vergonha de simular um desembarque anfíbio em terreno seco, no Planalto Central. Você está gozando na nossa cara. Né? O que é isso? Tenha vergonha na cara. Então, esses aí não representam as suas forças. É uma vergonha. A maior parte está envergonhado. As Forças Armadas brasileiras viraram motivo de chacota. Um negócio assim, inaceitável, inaceitável. E o isolamento do Bolsonaro é cada vez maior. Aí, no meio disso tudo, eu fui dar uma olhada na CPI, claro. Primeiro demorou 1h30 para começar, o que era natural, o depoimento, porque os parlamentares estavam falando da tentativa de golpe. Ele nem golpe, ainda bem que esse homem nem golpe sabe dar, hein? Ele é preguiçoso, vagabundo, como eu sempre disse, é um vagabundo, mandrião é uma forma educada, mas é vagabundo. Né? Nunca leu nada, nunca estudou, saiu com desonra do Exército, e ainda bem, não tem, eu vou voltar às questões do que ele não tem, que pode explicar ainda mais o agravamento da crise, e ele vai sair em situação muito difícil para ele, que ele vai perder essa história toda. Mas daqui a pouco nós chegamos lá. Mas aí eu passei para a CPI e tinha um tal de Elcio. Esse é o Elcio com H, tem outro Elcio sem H. Esse é tenente-coronel. Estranho, porque ele se aposentou com 42 anos. Meu Deus, que homem, que patriota! Ele vai falar, foi alguma missão, né? 42 anos e ganha R$ 23.000. Pô, tu tá bem. E na maciota, quer dizer, a gente se mata para trabalhar para sustentar você. E não, né, claro, 42 anos ele se aposentou e ganha R$ 23.000. Putz, vida, aqui, pô, não, todo mundo está querendo servir a pátria. Ele vai dizer, Caxias, que Caxias?
É um mandrião, é um mandrião, é um mandrião, uma vergonha. Eu fiquei vendo. Aí, no meio do depoimento, porque ele mentiu, ele falava, eu tenho uma missão espiritual. Tudo sempre tem missão espiritual. Em nome de Jesus, Deus no comando, servo de Deus. Percebe? Que missão espiritual? Aí foram mostrando, foi ótima a sessão, né? O que esse Instituto Força Brasil, que foi chamado pelo senador de Sergipe, senador Rogério, lá de Instituto Fake Brasil, não Brasil, corretamente, por sinal, é isso mesmo, é um instituto fake, as mentiras que foram produzidas contra a vacina. Depois, por baixo do pano, queriam participar de negociata. E aí foi aparecendo tuitadas, mensagens e vídeo de um cidadão que parece que é vice-presidente lá, não sei, desse Instituto Fake Brasil, como diz o senador de Sergipe, e aí apareceu uma fala, deve ser um cidadão com um olhar perigoso, viu? Preocupante, um elemento, não cidadão, um elemento, né? Um elemento falando contra a vacina, não tome vacina, não tome vacina, um sujeito, tem de ir para cadeia, gente desse tipo, cadeia. E aí os deputados, os senadores, melhor, foram corretíssimos, falando isso. Esse Instituto Força Brasil, parte das mortes deve ser vocês. Sim, que estimularam a não tomar vacina, ao Tratikov, desinformaram. Muito bem, foi aparecendo esse instituto, que ninguém sabe como é que apareceu o dinheiro, depois dizendo que queria formar gestores. Eles estavam fazendo uma maracutaia. Né? E aí sim serve o Supremo. Eles tinham tuitadas dessa turma nazifascista, que são nazifascistas, sim, não pensa que esse sujeito vai me ameaçar, não, como vive me ameaçando, é nazifascista, eu não tenho medo de gente como você, né? Então essa gentalha, essa caterva, tuitava contra o STF, fecha o STF, fecha o Supremo. E sabe o que fez o coronel, homem do Exército de Caxias, que se aposentou aos 42 anos e ganha R$23 mil? Entrou com um pedido de habeas corpus aonde? No STF. Puxa, mas ele queria fechar o STF. Os nazifascistas, eles queriam fechar. Mas agora o STF serve para ele ficar calado. Mas não é um homem valente? Se ele é valente, por que ele não respondeu aos senadores, o valentão? E toda a caterva que faz parte desse suposto instituto. Aí o STF serve. Em outro momento, tem de fechar. Curioso, nazifascista. Né? E outro elemento contra a vacina. Só tem 5 anos a vacina. Um sujeito horroroso, extremista, reacionário, antissemita. Né? Então, a CPI mostrou quem eles são. Mostrou como eles conspiram contra as instituições, contra o Poder Judiciário, contra o Congresso Nacional. Né? Como eles ameaçam, como eles mentem. E tem muita grana por trás. Porque um desses aí, esse que apareceu em vídeo falando contra a vacina, está sendo investigado por fake news, por financiamento dos nazifascistas. E vem me ameaçar? Que é isso, cara? Qual é a tua? Não tenho medo de você, não, de nenhum nazifascista. Pode tirar o teu cavalo da chuva. Né? Foi bom. E quebraram o sigilo, né? Fiscal, telemático desse outro sujeito que falava contra a vacina. Então, foi muito a sessão, eu fiquei observando. Claro que o quinteto Incitatus estava lá, os 5 do quinteto Incitatus, uma homenagem a Calígula e seu cavalo. O Alberto Roberto, Alessandro Vieira foi perfeito, respondeu a esse bobalhão que não sabe nada, né? Colocando ele no devido lugar, chamando de sabujo, e é sabujo, sim. Né? Depois, aquelas palhaçadas, o bolso estupro, né? Porque tem um senador que defende estupro, tem um estupro, nada de abortar, vai ter uma bolsa, é o bolso estupro, tem senador do bolso estupro, que eu chamo que é melhor nome, né? Bolso estupro. O outro, que tem um sério problema com a língua portuguesa, o de Santa Catarina, que fala um dialeto, não é português, ele tem um problema com o plural, é um sujeito ridículo, patético, vergonhoso. Né? Tem o do Rio Grande do Sul, saber que Paulo Brossard já foi senador para o Rio Grande do Sul. Agora tem um que pega um papel, a revista francesa France Soir, é o France Soir, né? Aquele que fala da atriz pornô, outro bobalhão, e aí vem um bobalhão de Pernambuco, lá que não serve para nada, que envergonha Pernambuco, tem grandes tradições republicanas desde 1817, que ele nem sabe o que é preguiçoso,
lembrar 1824, Confederação do Equador, Frei Caneca, chegando até a Praieira, lembrar de Nunes Machado, tudo isso ele não sabe, porque é uma vergonha de Pernambuco também. Bem, aí tem lá o Quinteto Incitatus, que é essa... Eles falaram aquelas bobagens de sempre, o que fica, né, porque depois tinha a sessão plenária, e aí precisa interromper, por questão regimental, é que você assiste tudo aquilo e você fala assim, meu Deus do céu, tudo no 71, tudo estelionatário. Para esses, o Ministério da Saúde recebia. Agora, a Pfizer, dezenas de vezes tentou ir, não conseguia. A Pfizer não conseguia. Não tinha jeito. Agora, os estelionatários recebiam sempre, porque a Pfizer não queria pagar propina. Coronavac não pagava propina. Os estelionatários, suposto 400 milhões de vacinas que nunca ninguém viu, e nem verá, porque não existiam, iam receber propina. É um negócio... E só não ocorreu essa compra e outras compras lesivas, a história do Luiz Ricardo Miranda e a Covaxin, porque a CPI estava presente, porque tinha funcionário sério lá no Ministério da Saúde, né? No caso da Covaxin, aquelas invoices que eram escandalosas, tal, né? Então, isso vai mostrando, quando você vê tudo isso, assiste, foi falado, só um parênteses, que o Capacho Neto, porque Braga Neto é apelido, o nome é Capacho Neto, ministro da Defesa, um capacho, né? Ele está sendo chamado pelos generais de Calabar, né? Não sei se é uma boa denominação, só um parênteses, porque aí tem toda a discussão do século XVII, as chamadas, entre aspas, invasões holandesas, tudo isso. Aí, o que é ser patriota e traidor? Quando o Brasil era colônia, não existia Brasil. Brasil é uma construção do século XIX, está no meu livro, viu? Nota em rodapé. Aí é leitura indispensável, Evaldo Cabral de Melo, um dos maiores historiadores vivos do Brasil, brilhante. Ele tem uma obra excelente, vários livros, né, sobre o século XVII, sobre tudo isso lá, sobre a questão das invasões holandesas, uma bela biografia do Nassau, etc, etc, etc. Então, Calabar também me lembrei, claro, da grande peça de Chico Buarque e Rui Guerra. Muitos de vocês conhecem as músicas, né? E eu lembro do LP, na época, eu sou da época do LP, que eram capas belíssimos, os LPs tinham capas lindas, fantásticas, maravilhosas, inesquecíveis, né? Obras de arte. Era um muro branco e pichado assim, Calabar, assim, a coisa. Pô, depois foi proibida a peça, tal, papá. Mas as músicas acabaram se imortalizando, né? Mas, então, eu acho que ele é capacho, eu prefiro chamá-lo de capacho. Mas vamos fechar o parênteses, que eu me lembrei disso. Falei, não vamos perder a oportunidade de tocar nessa questão. Mas o que interessa? Aí alguns falam, eu fico lendo alguns intérpretes dessa conjuntura, mas isso é ato de campanha, isso aí é para os seus apoiadores, é para o bolsonarismo raiz. Eu acho lindo o bolsonarismo raiz. Ele está fazendo campanha. Não, meu caro, ou minha cara, não está fazendo campanha, ele está fazendo golpe de Estado. É outra coisa. Campanha eleitoral, muito fora do tempo, é uma coisa. Golpe de Estado é outra. Ele é golpista. É golpe. É um homem que ameaça as instituições a todo momento. É um homem perigoso a ordem estabelecida. Quando eu digo que ele vai ensanguentar o país, acho que todos estão concordando, né? E eu estou batendo nessa tecla, que ele é um adversário antagônico da democracia, vai ensanguentar o processo eleitoral, que o impeachment tem de ser colocado. Tenho batido, mostrado essa questão, que é necessário ter uma tarefa de salvação nacional. Tenho muita gente falando isso, está falando, eu estou satisfeitíssimo, porque é algo que nós vamos falando há meses, e quiçá há anos, desse elemento, desse criminoso. Então, hoje, quando se assiste tudo aquilo, vendo aquela passagem lá, e o gasto, estragando o piso, com aqueles blindados, o asfalto, era um negócio mas tão absurdo tudo aquilo, né? Para depois descer um cidadão fantasiado, pensei, não é o Joãozinho 30, se estivesse vivo, esse organizaria aquilo, né? Aí sobe a rampa, está lá o criminoso, o Bolsonaro, o Mourão não apareceu, parece que propositalmente, os três comandantes, o Capacho Neto, o Ciro Nogueira ali, e eu vi o Ricardo Barros, ao menos na minha memória ficou o Ricardo Barros. O pessoal deve ter, na hora que saiu, acho que mexeu no bolso, será que está tudo aqui? Ricardo Barros estava lá, em nome da moralidade, de Jesus, Deus no comando, hein? Então, e tinha lá, tinha o tradutor de Libras, que não estava traduzindo, porque acho que não tinha o que traduzir, mas ele estava filmando lá, eu vi ele lá com um iPhone filmando, um celular, sabe lá o que era, ele estava lá, então, é uma coisa, essa gentalha vai para a lata de lixo da história, vai para a lata de lixo, mas eles vão ter um custo altíssimo, hein?
Nós vamos chegar a 700 mil mortos até dezembro, com esse criminoso na presidência. Já passamos de 560 mil. Esse homem, esse criminoso, esse ladrão, destruiu o Brasil. Esse bandido destruiu o Brasil. Destruiu o Estado Democrático de Direito, está solapando todos os ministérios. O que estava falando? Falando isso, o que estava fazendo lá o Ives Gandra, o filho do TST? O que estava fazendo lá, hein? Um ato vergonhoso desse? Aceita comparecer a um ato fascista? É liberal também? Liberal com Bolsonaro não combina. Convenha, já deu para entender que ele não é liberal, né? Tem alguns ingênuos ou oportunistas que ainda falavam que ele é, mas acho que depois de tudo isso não dá para falar que ele é liberal, né? Mas estava lá também, se não me engano, né? Se eu estiver errado, por favor, me desculpe. Mas nesse cenário que está sendo desenhado, né, e cada vez a situação vai se agravando mais, e as minhas interpretações se confirmam na realidade, e hoje são as pessoas comuns de grande parte do que nós falamos aqui nos nossos encontros, né? E eu fico extremamente satisfeito por isso. O caminho é esse, não tem jeito, esse governo não tem saída, não tem. Né? Você viu o Milton Ribeiro? Eu nem falei no Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, para vocês que não conhecem, não tem nenhum problema, porque ele é um inútil, né? É um ministro da Educação. É um bobo, é um bobalhão, é um bobalhão. Ele destruiu o MEC também. Você viu que meteram na capa CNPq umas figuras horrorosas, mas esse sujeito disse que a universidade é para poucos. Com a maior tranquilidade. Ele não está nem aí, é um incompetente. É um pastorzinho também. Em nome de Jesus, Deus no comando, e está com fascista. Pô, deve ter muito cristianismo nesse cidadão. Aquele que estava em Santos, cansado, né? Ia para São José dos Campos, 2 horas de carro, pede um avião da FAB, foi com o avião da FAB, em nome de Jesus. Né? Esse sujeito bobalhão, medíocre, né? Que só num governo desse, de uma caterva nazifascista, poderia estar no Ministério da Educação. Diz que a universidade tem muita gente. Né? Só faltou falar que tem muita gente, tem branco, né? E deve ser para branco e também tem muito mestiço, negro atrapalha. É esse. Mas nem vou falar nesse, que é um horror. Por isso, quanto mais tempo a gente demorar a tirar esses traidores da pátria, traidores, essa pequena caterva militar que não representa as Forças Armadas, caterva de traidores que estão lá por causa de grana, não tem missão, não tem exército de Caxias, tem grana, né? Tirar essa gentalha de lá. E aí, o caminho constitucional está claro. E o Arthur Lira, como eu cantei a bola aqui, foi o primeiro, hein? Primeiro eu falei que aconteceria no Senado, que o Rodrigo Pacheco, ia começar a dar declarações de pouco em pouco se afastando do criminoso. Hoje, voltou a deixar claro sua posição em defesa, evidentemente, do Estado Democrático de Direito. O Lira, o último pedágio que ele vai pagar é essa, a derrota, inclusive, do voto impresso. É o último pedágio. A partir dali, ele fala, fiz o que era para fazer agora, chega, agora eu vou cuidar do meu projeto e do meu grupo. E segue a vida, como outros fizeram, não vai ser o primeiro, nem será o último, né? Enquanto não mudarmos uma estrutura mais geral do sistema político, aí a coisa segue. Ou seja, se as ruas estiverem presentes, se os partidos políticos entenderam o que aconteceu hoje, gravíssimo, e parece que entenderam, se unirem numa ampla frente democrática republicana em defesa da pátria, contra os traidores, vamos usar, se vocês preferirem, na linguagem de alguns militares, os calabares, mas são os traidores, Joaquim Silvério dos Reis, também pode chamá-los, né? A esses traidores, aí nós teremos as condições de construir a unidade que, nesse momento, é indispensável para romper essa situação. É só através da unidade. Os problemas que ocorreram ontem, deixa para ontem, é hoje e amanhã. As divergências resolvem-se nas urnas, democraticamente, não com o nazifascista no governo, porque ele vai ensanguentar o processo eleitoral. Eu estou cantando essa bola, esse homem vai ensanguentar. Né? Ninguém diz que vai ter fraude na eleição 1 ano e meio antes. E ele fala. Ele é pior que o Trump nesse sentido, que o Trump começou a falar depois, né? Vocês se recordam? Após o resultado eleitoral, e deu a tragédia de 6 de janeiro. Então, esse é o momento grande. Agora é difícil isso. Agora vamos ver se eles estão à altura, as lideranças políticas, do momento histórico. Porque se nós continuarmos com esse assassino na presidência, com essa caterva de ladrões do Palácio do Planalto, né, com essa palhaçada que nós vimos hoje, com as Forças Armadas virando motivo de chacota mundial,
Isso daí, essas imagens, né? As gozações, tudo falando para fazer desembarque, simular desembarque anfíbio em terreno seco, é piada. É piada. Mas deixando essas questões operacionais, mas claramente o da Marinha e da Aeronáutica, que estão super alinhados com o genocida, era para tentar coagir. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Virou motivo de chacota. São palhaços. Gente que não merece ser sustentada por nós, igual esse Elcio aqui, se aposentou aos 42 anos de idade e ganha 23 paus. 23 mil reais. A reforma da Previdência foi boa para os militares? Não teve reforma. O cara está ganhando. Ele trabalhou, se você falou que ele trabalhou uma década, é muito. E ganha 23 mil. E ele estava falando ainda com ar, todo sério. Sabe que eles entram no Exército para adquirir um saber pago por você, por mim, por nós, para depois criar empresas de segurança. E ele tinha isso também. E depois, para ter boas relações e o Brasil fazer maracutaia. É isso, essa turma. Com essa turma não tem papo, não tem conversa. Parece que agora as pessoas estão entendendo o que eu sempre disse, que o Bolsonaro não tem papo, não tem. Não é possível trazê-lo para a democracia porque ele nunca foi democrático. Ele aposta sempre em ditadura e deixou isso claro, hein? Só queria trazê-lo quem era oportunista, que queria obter algum tipo de benefício, porque não é possível. Ele sempre deixou claro que ele não comunga com a Constituição de 88. Ele é a favor da ditadura. Né? Então, a questão é essa. Hoje os golpistas não passarão, né? Eu acho que esse é o sinal positivo dado pelo Congresso e pela sociedade, os golpistas não passarão. Foi um enorme fracasso a tentativa golpista de Jair Bolsonaro, virou uma coisa patética, e as Forças Armadas viraram motivo de chacota mundial, infelizmente, não digo isso com alegria, pelo contrário, e o cenário é de agravamento da crise. Ele perdeu hoje, perdeu feio, mas ele vai continuar conspirando contra as instituições, contra a democracia, contra as liberdades, contra o Brasil. E ele vai querer jogar brasileiros com brasileiros. Para ele, o sonho é a guerra civil. É isso. E ele falou já nisso. Não uma vez, falou várias vezes. Portanto, o recado está dado. Ou a sociedade brasileira democrática republicana, indiferente dos matizes, indiferente, pode ter qualquer matiz político ideológico. Isso aí não importa. Isso é indiferente. O que ela tem que ter é os princípios garantidos pela Constituição, respeitá-los. Saber o que é uma democracia, ou se unem todos, ou nós teremos um processo de destruição que nós vamos perder mais uma década. Hein? Olha que a anterior foi a pior década das últimas 4. Foi a pior década das últimas 4. Nós vamos perder mais uma década, que significa meio século. Meio século, 50 anos perdidos. Não há país que resista a isso. Então, tudo aquilo que a gente imagina para o Brasil vai para água abaixo. Portanto, com ação política, a gente muda e pode reconstruir esse país com êxito. Agora depende da política e da participação cidadã. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, então, entre os 627 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo. É fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque o like no que vocês gostarem. Utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas super legais. Avisei ontem, logo cedo postamos, o desembargador Thompson Flores falando sobre o julgamento de Nuremberg, 1945-46. Assistam, tem muita informação jurídica extremamente importante e explicação de algumas questões da Suprema Corte norte-americana, que é bem legal, bem interessante. E postamos quase agora uma entrevista linda, humanista, solidária, para entender a complexidade do povo da rua, daqueles que vivem nas ruas, especialmente das grandes cidades, mais ainda em São Paulo, problema maior ainda, discutindo a Cracolândia, e enfrentando aqueles que são contra entregar até comida. É um negócio inacreditável. A que ponto nós chegamos? Então, o padre Júlio Lancelotti, inclusive o título é Nem na Guerra se nega alimento e água aos prisioneiros. Né? É uma entrevista que eu tenho certeza que vai emocionar a todos vocês. Nós criamos o clube, é muito legal, é o Clube de Membros. Cliquem ali no clube, é muito bacana. Né? Tem uma série de material exclusivo que a gente vai postando, material extra, muita coisa. Tem lá selos, emojis, tem todo o material de
conteúdo que a gente vai agregando durante todo o mês. Tenho certeza aí que vocês vão gostar. Cliquem lá no clube, isso é importante, especialmente nesses momentos de embate, de defesa das liberdades democráticas e de uma visão de mundo independente como essa aqui, que não tem rabo preso com ninguém, a não ser com a Constituição, com a democracia, com a República, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursovila.com.br, tem os 3 cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar do Brasil, que é fascismo, né? Basta acessar, portanto, www.cursovila.com.br. Lembrar que eu citei o Instagram da minha mulher, que é o @Letícia de Castro Vila Oficial, né? Tem coisas muito interessantes agora sobre a questão da Itália, da Holanda, tem coisas bem bacanas, assistam lá que vocês vão gostar. É isso, nos encontramos amanhã, sempre na luta, sem perder a esperança que nós vamos virar essa triste página da história do Brasil e começar a construção daquilo que nós achamos que é um grande país, que poderemos ser, mas depende de nós e livrarmos dessa caterva nazifascista. Nos encontramos amanhã, até.